Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer aí mais um ensinamento da parte de Deus. Eu aprendi com o Pai e estou ensinando para você. Por quê? Porque eu quero que você não passe o que eu passei. Eu quero que você aprenda com os meus erros. E através do Espírito Santo de Deus, ele possa encontrar espaço no seu coração e transformar a sua vida, principalmente no que diz respeito à vida sentimental, que é o que eu estou tratando nesse momento, tá bom? Nós estamos falando aí nesse canal sobre vários assuntos. Falo sobre a vida espiritual, que é o principal. A palavra do Senhor diz assim: buscar primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é importante primeiro buscar o Senhor, mas ver as demais coisas. E precisamos das demais coisas, por quê? Porque somos corpo, alma e espírito. Não somos somente espírito. Temos uma vida terrestre aqui na Terra e nós precisamos das coisas terrestres. Nós precisamos sim viver um tempo novo, um tempo de vitória aqui na Terra. O melhor está por vir, tá bom? O melhor é a salvação eterna. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para conquistar para nós esse direito, a ligação com o Pai, esse retorno desta intimidade com o Pai Celestial. E com isso veio o maior presente, que é a salvação eterna. Pois antes disso estávamos simplesmente destituídos da graça do Senhor. Não teríamos direito mais até a vida eterna. Morreríamos nós no pecado. Morreríamos nós e iríamos viver com Satanás. Mas Jesus Cristo veio e resgatou essa grande bênção para nós. E temos uma vida aqui na terra. Jesus disse assim que eu vim para dar vida e vida com abundância. Então precisamos sim ter uma vida abundante aqui na terra, pois o nosso Deus quis e quer isso para nós. Então vamos sim conquistar aquilo que é nosso, que é por direito, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Antes de eu começar a mensagem que eu tenho para nós, eu quero fazer uma breve oração. Vamos lá? Senhor meu Deus, eu apresento agora nas tuas mãos cada mulher que sai do outro lado. Senhor, eu não vou ficar presa à quantidade, mas eu quero sim a qualidade. Essa mulher que entrou no canal é a mulher que o Senhor quer tocar. Essa mulher que está presente ouvindo essa palavra é a mulher que o Senhor quer transformar a vida dela. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que ela abra a mente, que ela abra o coração para ouvir a tua palavra, que ela deixe o orgulho de lado, que ela possa ser humilde na tua presença, estar apta, Senhor, a ouvir de ti, Espírito Santo, para que ela possa ter uma vida abundante, como o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Senhor, dai-nos sabedoria, Pai, para que eu possa falar aquilo que é a sua vontade, para que eu possa falar aquilo que o Senhor concorda, não o que eu acho, o que eu pense. O meu eu, Senhor, nesse momento eu jogo por terra. Que o Senhor prevaleça na minha vida, que a sua vontade prevaleça, para que eu possa ver mudança, transformação na vida dessas mulheres, pois eu sei que essa é a sua vontade, bom Consolador Espírito Santo. Me dá graça, me dá sabedoria, e Deus dá sabedoria à tua serva que está do outro lado, para que ela possa viver as suas promessas em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse título. Como deixar de ser uma mulher amarga e se tornar uma mulher doce? Primeiro vamos entender por que às vezes nos tornamos uma mulher amarga. Isso não é sem motivo. Às vezes passamos por alguma situação aí na nossa infância, fomos crescendo numa situação difícil, nos tornamos aí uma adolescente, talvez até rebelde, ou uma adolescente tímida, uma adolescente reservada, e depois, mais tarde, nos tornamos sim uma mulher amarga, devido a tudo aquilo que passamos, não é verdade? Então nós não podemos julgar, cada um tem a sua história. Mas como podemos lidar com essa situação? É isso que vai determinar o seu futuro. Você tem duas escolhas. Uma, viver ligado ao seu passado, viver se lamentando, viver chorando, viver reclamando. Ou outra, deixar o passado para trás e seguir em frente adiante, confiando em Deus e vivendo as promessas do Pai. O passado muitas vezes nos impede de crescer. Ficamos olhando para trás. Observa você olhando para trás, você não vai para frente. Concorda? Mas quando eu deixo o meu passado para trás e olho para frente, no meu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, confiando que Ele é a nossa força, que Ele nos dará sabedoria, direção, através do bom Consolador Espírito Santo, temos sim a possibilidade de viver os milagres do Senhor. Então, isso que te amargura, que te entristece, você precisa se posicionar, depende de ti. Às vezes precisamos nos posicionar, falar, bom, chega disso, não vou ser mais coitadinha, não vou ficar presa ao que falaram de mim, o que pensam sobre mim, o que importa é o que o meu Deus pensa a meu respeito.
O Senhor te fez para governar sobre a terra. O Senhor te fez para fazer diferença nessa terra. Então você precisa viver os milagres do Senhor. Só vive as promessas, os milagres de Deus, aquele homem, aquela mulher que olha para o Senhor Jesus Cristo e vai para frente. Caminha, se posiciona, faz a tua parte. Sempre deixo isso bem claro, que o nosso Deus é Deus do impossível. O impossível ele vai fazer na sua vida, mas o possível é você quem faz. O nosso Deus não fará nada se você não fizer a sua parte. Observa todas as vezes que Jesus fez um milagre, ele contou com o ser humano. Ele multiplicou 2 pães e 5 peixes, mas alguém estava lá e deu esses 2 pães e 5 peixes. O nosso Deus poderia fazer do nada um milagre, mas sempre foi dessa forma. Pedro chega até Jesus e diz, precisamos pagar o imposto. E ele diz o quê? Vai até o mar e pesca um peixe, dentro da boca do peixe haverá uma moeda. Sempre foi dessa forma que o nosso Deus agiu. E ele espera que nós façamos a nossa parte. A parte que nos cabe, Deus não fará. Então, observe só, de repente você é essa mulher triste, amarga, devido a tudo que você passou. E você fica encostada, você fica contando uma historinha triste para você ficar conformada. Então você começa a dizer o que? Não, eu vivi isso, meu pai fez aquilo, fui abusada, meu marido me traiu, minha melhor amiga me traiu. A pessoa que eu mais amava me deixou, a hora que eu mais precisei, quem eu pensava que eu poderia contar, virou as costas para mim. Coitadinha de mim, não é verdade? Então nós ficamos nessa posição de coitadinha, né? De meu Deus do céu, o Senhor não olha para mim, porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso, olhando para trás, nutrindo o seu passado de dor e não cresce. E aí vem o que? A depressão, a tristeza, não é verdade? E aí você permite que outras pessoas te tratem da mesma forma que você se trata. Eu lembro que eu era muito humilhada, né? Eu vivi um momento muito difícil aí na minha infância. Eu comecei aí me destacando. Eu lembro que estudando ali nos primeiros anos da vida, né? Comecei a estudar com 7 anos. Eu era uma das meninas muito esforçada, eu sempre fui assim, gostava de estudar, sempre gostei de procurar, ter curiosidade, sabe, assim, ter a curiosidade de aprender, a vontade de crescer. Então, desde aquela época eu já me destacava. Mas Satanás, ele é astuto. Satanás olhou e viu essa criança tem algo especial. Você que está do outro lado tem algo especial. Nós somos escolhidos para fazer a diferença na Terra. E Satanás sabe disso. Então ele começa a trabalhar para te amarrar nesse aspecto. E ali começou a minha jornada, né? Era uma criança muito simples, né? Não tinha bons livros, boas roupas, me sentia diferenciada das outras. As pessoas começavam a nos humilhar. Infelizmente, assim, as pessoas nos dão valor por aquilo que nós temos. O ser humano é dessa forma. E ali fui crescendo. E começou pessoas que riam de mim, pessoas que falavam de mim, e eu fui me esquivando. E já na fase adulta, me tornei uma pessoa amarga, triste. Aquele que eu mais amava foi embora, que era meu pai, que era ali a minha base, tudo que eu precisava corria para ele, um homem de Deus que me falava a palavra. Essa parte foi muito importante, ele me ensinou, ele cumpriu aquela palavra que diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, que jamais ele se desviará dele, né? E isso se cumpriu na minha vida. Né? Meu pai nos levávamos ali, éramos 5 filhos e fomos criados na palavra do Senhor, e ele falava de Jesus para nós de uma forma tão linda, tão especial, mas, entretanto, teve algumas situações que foi me marcando. Passei muita humilhação dentro da igreja, quando ainda era muito religiosa, não tinha entendimento. A palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não conhecia a verdade, eu ficava vivendo daquilo que as pessoas me ensinavam, daquilo que as pessoas falavam. Às vezes eu tinha já esse desejo, esse chamado, né, para estar ali na frente da obra. Quando Deus te escolhe não tem jeito, tentava esconder disso, tentava correr disso, mas vira e mexe, alguém me colocava na frente de um trabalho, e ali vinham as humilhações, ali vinham as perseguições, e eu não sabia lidar com aquilo, e aquilo foi me fechando. Fui humilhada perante a igreja, através de falsos profetas, situações que Satanás trabalhou, porque ele sabia que isso ia me fechar, que isso ia me bloquear, e por muitos anos fiquei bloqueada. Aí fui me tornando, me casei, no primeiro momento Deus preparando tudo, mas sem sabedoria, sem discernimento. A outra pessoa também não tinha sabedoria, e fizemos tudo errado, e fomos dando brecha, né? Fomos nos afastando, ao invés de ter amor, cuidado, carinho, cumplicidade, fomos deixando aquela brecha enorme, e Satanás entrou aí e destruiu. Mesmo eu indo sempre na igreja, mesmo eu sendo criada no Evangelho de Cristo Jesus. Então observa que apenas ser religioso não vai mudar a sua história. O que muda a nossa história? Nós cumprimos a palavra do Senhor e colocá-la em prática em nossas vidas. Saber com que nós estamos lidando. Saber que existe sim um lado espiritual, que é o lado de Satanás.
Muitas igrejas não gostam de falar sobre isso. O inimigo, né, vamos deixar ele para lá, não vamos falar sobre isso. Mas como assim ser o nosso maior inimigo? Tem dois caminhos, ou você vai servir a Deus ou você vai servir a Satanás. Entende? Então, se você quer servir a Deus, quer viver as promessas do Senhor, você tem que entender que tem um inimigo chamado Satanás. E ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar como? Só se eu ir na igreja todo dia, né? Se eu cumprir meus rituais, será que ele vai ficar olhando para mim, não vai tocar em nós? Será que é dessa forma? Observa que Satanás, ele foi perseguir Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus estava ali por um propósito muito grande na terra. A salvação eterna, não é verdade? Ser crucificado, morrer pelos nossos pecados naquela cruz. E Satanás sabia disso. E mesmo assim, Satanás foi ali com o Filho de Deus, dizer para ele, se você é mesmo Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é mesmo Filho de Deus, se jogue lá no penhasco. Se você se prostrar para mim, eu te darei toda essa riqueza. E o Senhor Jesus combateu ele com a palavra. Então observa que Satanás foi tentar Jesus, o Filho de Deus. E nós, meras mortais. Imagina só. Então, muitas vezes isso, com essa forma religiosa de nos ensinar, faz nós ficarmos prostrados e faz nós sermos roubados por Satanás sem mesmo perceber. Satanás, ele não se apresenta para nós dessa forma, dessa figura, né? Com chifre, com um garfo na mão, porque se ele se apresentasse assim, nós sairíamos correndo. Ele nunca conseguiria atingir o objetivo dele, que é nos destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito de Satanás. O maior número de pessoas que ele conseguir destruir e levar para o reino dele, ele fará. Entende isso? Então ele se apresenta de uma forma sutil. De uma forma sutil, de uma maneira que você não consegue perceber. Então são nas pequenas brechas que nós vamos dando e ele vai entrando. E ele destrói. Isso é uma brecha. Você está preso com o seu passado, se tornar essa mulher amarga, e isso vai influenciando na sua vida cotidiana. No seu relacionamento com seu esposo, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento na igreja, onde você trabalha, porque você se torna uma pessoa amarga. Dentro do seu coração, só Deus sabe o que tem. Eu lembro que eu vivia constantemente com uma pressão muito forte no meu peito, uma angústia na minha alma, porque eu me sentia inferior às outras pessoas, porque eu me sentia um nada, né? E eu não permitia que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida, porque eu me fechei. Devido a tudo aquilo que Satanás criou, o círculo que Satanás criou foi para que eu me fechasse. E olha só, Deus já trabalhava comigo nessa situação de estar ali falando, dando conselhos. Eu amo dar conselhos, eu amo dar uma direção, tudo com a direção do Espírito Santo. Então Deus começou a me usar, eu me lembro que eu tinha 10 anos, quando Deus me usou, e eu não tinha nem tanta sabedoria, porque 10 anos da minha época era uma criança mesmo, não é como hoje, né? Com essa... as crianças hoje têm acesso a muitas informações, a celular, né, internet e tudo mais, redes sociais. Naquela época não, uma criança de 10 anos era uma criança de 10 anos, mas eu era criada na palavra, né, eu ia para a casa do Senhor e eu já amava Jesus, então o Senhor achou graça em mim, Ele escolheu, Ele faz dessa forma. Ele olhou para mim e viu, não tem sabedoria, não tem capacidade, mas eu quero usar, é dessa forma que Deus faz, por isso que Ele te escolheu. Deus, nosso Deus, não olha para a nossa aparência, a nossa capacidade, mas Ele olha para aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quando Ele acha graça em ti, Ele vai te escolher para te usar. Independente se você é branca, é negro, é rico, é pobre, é baixinho, é alto, é gordo, é magro, isso não importa. Porque Ele olha para ti e vê a sua alma, Ele vê o seu coração. E é dessa forma que o nosso Deus faz. Graças a Deus por isso, porque o nosso Deus não nos vê como o homem nos vê. O homem vê o quê? A nossa capacidade, a nossa beleza, né? A nossa aparência, se nós temos condições financeiras ou não. A pessoa que tem uma boa condição financeira, a pessoa que está dentro do padrão que é estabelecido pelo mundo, ela é bem tratada, ela é bem aceita, não é verdade? Mas se você for contra tudo isso, né, muitas vezes você é descartado como nada. As pessoas não tratam o ser humano como outro, se ele tem uma boa condição. Ele vê aquilo, o homem, qual que é o valor? O homem vale pelo aquilo que ele tem. Infelizmente é dessa forma. O nosso mundo capitalista é desse jeito. Observa que você vai numa loja, está mal vestida, as pessoas te tratam mal. Eu já passei por essa experiência, eu estou te falando porque eu sei que é assim. Eu lembro naquela época que eu não tinha condições para me vestir bem, então eu andava com uma roupinha bem simples, já me sentia feia, já me sentia inferior às outras pessoas, já me sentia uma coitadinha. E Satanás trabalhava. Então muitas vezes eu entrei dentro de uma loja para comprar uma roupa, perguntava para a vendedora, olha, quanto que é essa calça, esse sapato?
essa saia, a pessoa, é tanto, e saía. Eu falava, meu Deus, eu quero moça, olha, eu queria, espera aí. Ia atender uma outra pessoa que estava bem vestida, que tinha uma aparência, que tinha condições financeiras, entende? Nunca passou por isso, na verdade, então você sabe como que é, infelizmente é dessa forma. E quando eu comecei a me levantar, comecei a cuidar de mim, um simples ato de me vestir melhor, de me maquiar, de pentear o meu cabelo, de ter a postura, porque quando você tá numa humilhação, se sentindo o cocô do cavalo do Napoleão, é dessa forma. Eu lembro que eu andava cabisbaixa. Você demonstra, as pessoas vão te tratar da maneira que você se trata. Eu me tratava como uma coitada, eu me tratava como inferior às outras pessoas. Eu era amarga, eu era triste, eu era uma pessoa que me sentia a pior de todas as criaturas. Então as pessoas me tratavam da maneira que eu me tratava. Quando eu comecei a entender quem eu era em Cristo Jesus, quando eu comecei a entender que eu sou a imagem e semelhança de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus infinitamente amoroso, eu comecei a me valorizar. E a partir daí eu comecei a me posicionar. Até a minha postura mudou. Então já andava já com a minha cabeça erguida, sabendo quem eu era, quem eu sou. Eu sou filha do rei. Eu sou filha de um Deus grande, um Deus poderoso, então eu não vou ficar baixando cabeça para Satanás. Não vou deixar as pessoas me humilhar mais. E é dessa forma que você tem que fazer. Não importa o seu passado, não importa o que você passou, importa quem você é em Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Mas me machucaram, me feriram, né? Tem pessoas que passou até mesmo na escola, bullying que nós passávamos, que naquela época a gente não entendia. Tudo isso vai fazendo você se fechar. Vai fazendo você sair da direção que Deus já colocou para ti, dos planos que Deus colocou para nós. A palavra diz assim, que aquilo que nós pedimos a Deus, nossa, o que Ele tem para nós é bem maior. O plano de Deus são maiores, né, do que há dentro do nosso coração. Deus nos formou para brilhar, para ser diferente aqui nessa terra, para ser luz, para ser sal do mundo, para ser a luz do mundo, para fazer a diferença. E por que o povo de Deus não vive isso que é dado para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo? Então observa que Satanás trabalha para que nós não reconheçamos, não tomamos posse daquilo que é nosso por direito. Quando um homem e uma mulher tomam posse daquilo que é nosso por direito, faz total diferença. Então quando eu começo a entender quem eu sou, e eu lembro que devido a essa situação, eu me tornei essa pessoa amarga, essa pessoa que eu não conseguia me relacionar com as pessoas. E quando eu passo a entender quem eu sou, até encontrar o equilíbrio, eu me tornei uma pessoa amarga, ríspida. Entende? Então, para tomar o meu lugar, eu muitas vezes batia de frente, muitas vezes eu queria impor que me respeitasse, entende? Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me ensinando. Minha filha, vem aqui, não é dessa forma. Você não vai conquistar as pessoas na força do seu braço. Você apenas precisa ser quem você é, entender o seu valor em Cristo Jesus, entender que Deus te ama, independente do que você fez, independente do que você passou. Você tem um preço e você foi comprado com preço de sangue. Então é um valor muito alto, é um valor assim que não tem como medir. Não é comprado com dinheiro desse mundo. Com a maior riqueza que você imaginar que tem aqui nessa terra, não se compra uma alma. A alma foi comprada com preço de sangue através do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, você tem um valor imenso e Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta de todas as formas deturpar isso. Por isso que ele vai contra você, para que você não consiga entender o valor que você tem. Porque se você entender quem você é em Cristo Jesus, a sua vida terrestre será abençoada, será uma vida próspera, uma vida abundante. Você será, sim, referência. Você será um testemunho vivo do poder de Deus e Satanás sabe disso. E no futuro, né, e no porvir, ainda teremos o maior tesouro, que é a vida eterna. Então, enquanto estamos nessa terra, nós temos direito de viver o melhor de Deus, sim. Enquanto estamos nessa terra, nós poderemos comer o melhor dessa terra, porque é o nosso Deus que nos deu. E Satanás não quer que nós vivamos isso, entende? É óbvio que eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que você aceitou Jesus e vive com Jesus e se reconhece quem você é nele, você não terá dificuldade aqui na terra, porque o próprio Jesus nos disse que no mundo nós teremos aflições, tenha de bom ânimo porque eu venci, porque nós não seremos aceitos pelo mundo. Entende? Por quem serve a Satanás? Nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, mas você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. E se você sabe quem você é em Cristo Jesus, não tem nada e nem ninguém que te tira da direção de viver as bênçãos do Senhor, as promessas do Pai. Observe Davi. Davi,
Ele está lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E Davi chamou a atenção de Deus pelo que ele era e pelo que ele sabia que ele era. Entende? Olha só, Davi tem uma história aí, se você for ver, o pai de Davi tinha os outros filhos e esses outros filhos foi preparado para a guerra. Uns homens bonitos, uns homens altos, uns homens de boa aparência, uns homens guerreiros, e esses homens foi chamado para a guerra. Estava lá no território do inimigo para guerrear. E Davi não, o pai de Davi já olhou para Davi e disse: esse daqui não tem estatura, né, para ser um guerreiro, é mirradinho, eu vou deixar ele cuidando das poucas ovelhas que eu tenho. E foi isso que foi dado para Davi. Só que Davi, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, Davi não se sentiu, ai, coitadinho de mim, meu pai não me ama, né? De repente até passou por isso pela cabeça dele, mas ele não se deixou levar. Davi está lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai, fazendo o melhor. É isso que é a diferença. Não importa o que você está fazendo hoje. Talvez você fale, não, eu sou uma simples faxineira. A melhor faxineira. Não, eu sou uma simples copeira. A melhor copeira. Eu sou uma simples cozinheira. A melhor cozinheira. Entende isso? Não importa o que você está fazendo hoje. Você é a melhor. Por que você é a melhor? Porque você é filha do rei. Porque você tem sobre você a graça do nosso Deus. Então você faz o melhor com excelência, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não despreze isso que está nas tuas mãos hoje. Porque através desse pouquinho que Deus tem te dado, Deus pode te colocar no muito, porque é dessa forma que Deus trabalha. A maneira que Deus trabalha é diferente da nossa maneira. Observa que Samuel vai ali escolher um rei. Deus olhou e falou, quem que eu posso procurar aqui para ser um rei? Como que nós escolheríamos um rei? Um homem de boa aparência, de boa estatura, um homem que demonstra ali na sua aparência uma força, não é verdade? Porque nós olhamos o que nós estamos vendo, mas o nosso Deus não olha o que está dentro do coração. Então Deus viu lá na família de Jessé, que é o pai de Davi, que tinha homens ali fortes, homens bonitos, homens de boa aparência, que poderia sim ser um bom rei. Mas o nosso Deus disse para Samuel, vai lá, ungiu um rei. E quando foi apresentado todos aqueles filhos que o próprio pai de Davi apresentou, e o pai de Davi nem escolheu Davi, nem chamou Davi. Porque para o pai dele, Davi jamais seria rei. Davi não tinha aparência de rei. Davi não tinha estatura de rei. Então, quando Samuel chegaria com os olhos de um homem natural, que eu chegando lá, você chegando lá, seria da mesma forma? Entende? Então, quando Jessé apresenta os filhos que ele tinha ali, né, vamos fazer um banquete, deixa eu chamar meus filhos, porque agora ele vai escolher um rei, ele veio aqui com esse propósito. E quando Samuel olha para Eliabe, ele falou, é ele, né, um homem de boa aparência, um homem que tinha cara de rei. Deus falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não atento para a aparência do homem, eu olho o que tem dentro do coração. Então ali, Samuel entendeu que não era aqueles homens, e aí ele faz essa pergunta, acabou-se mancebos? Você tem mais algum filho? É só esses aqui? Aí o pai dele lembrou de Davi. Ah, tem Davi. Então chame ele, tá lá cuidando das minhas ovelhas. Então chame ele, porque enquanto ele não chegar, nós não faremos o banquete. E quando Davi chega, Deus fala para Samuel, é esse o rei. Entende? Então dessa forma, não se preocupe com isso. Se você não tem aparência de rei, se você não tem aparência de rainha, se você não tem uma estatura, se você não tem um posicionamento, mas ainda está em tempo de mudar isso em você. Observa que o nosso Deus já te escolheu, porque ele atenta para o que há dentro do seu coração. E dentro desse coração, assim, um homem e uma mulher de Deus. Assim, uma grandeza que vem do Pai Celestial. E ele quer mudar a sua história. Então, vamos deixar, mulher, de ser amarga. Vamos deixar de ficar presa com o passado. O que passou, passou. Observa que Davi foi escolhido para ser rei pelo aquilo que ele era, né? E pelo aquilo que ele sabia que era. Observa que Davi passou uma situação ali, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, naquele momento que você olhasse, que de repente olhasse, ele poderia ficar ali, olha só, os meus irmãos estão lá na guerra, os meus irmãos têm o melhor, o meu pai dá valor aos meus irmãos, a mim não. Aqui eu estou cuidando dessas poucas ovelhas, ficar ali reclamando, murmurando, choramingando, mas não, ele fazia o seu melhor mesmo cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E isso chamou a atenção de Deus. Observa que um leão foi ali para devorar uma das ovelhas e ele foi lá e matou o leão. Não deixou, não vai pegar nenhuma ovelha daqui. Observa que um urso foi lá e queria pegar uma ovelha e Davi matou o urso. Então, quando Deus viu isso, essa atitude de Davi, Deus olha e fala assim, eu posso colocar esse homem para ser rei. Se ele faz isso por ovelhas, imagino que ele não fará por seres humanos.
E ali Deus contempla o coração de Davi. E ali Deus vê a grandeza de Davi, que não estava na sua aparência, na sua estatura, mas estava dentro daquilo que ele era, dentro do seu coração. Entende? Então essa é a diferença. Não importa qual seja a sua aparência, não importa qual seja as suas condições financeira, física, o que importa é o que tem dentro de ti. E isso para o nosso Deus, ele vai multiplicar, ele vai transformar naquilo que for necessário. Mas a grandeza já está em ti, porque você é a imagem e semelhança de um Deus grande. Amém? Então que você se torne mais amável, se torne mais doce, mulher. Deixa o passado amargo, o passado para trás. Viva o seu presente e viva o futuro que Deus tem para ti, que é um futuro de bênção. Ele quer transformar a sua história. E você, a partir disso, vai ver grandes mudanças na sua vida quando você se posicionar, tomando posse daquilo que é seu por direito em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.